Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Bem, amigos ouvintes do programa A Voz do Espiritismo, os amigos do site avozdoespiritismo.com.br. Nós vamos ouvir os cumprimentos do promotor de justiça, Dr. Joel Furlan, como nós divulgamos aqui bastante, né, durante vários dias do nosso programa, sobre uma palestra. Foi um mini seminário, né, muito importante que ele proferiu na Aliança Espírita Varas da Videira de Araçatuba. E nós vamos ouvir primeiramente os cumprimentos, né, aos nossos ouvintes, aos amigos do site também, do promotor Joel Furlan. Olá a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer ao convite, dizer que vamos conversar um pouco sobre a evolução da família brasileira, sobre a situação das escolas, dos atendimentos e dos projetos existentes nas casas espíritas e principalmente da necessidade de registro desses projetos no Conselho Municipal da Infância e Juventude. Muito bem, a Aliança Espírita Casa da Videiras, né, de Araçatuba, realmente para um público direcionado, né, como nós divulgamos bastante na rádio, um público assim direcionado hoje, né, Silvio? O Zé Silvio, o Joãozinho, os dirigentes aqui da Aliança Espírita Varas da Videira, foi o público-alvo realmente, né, as pessoas interessadas, né, porque o promotor Joel Furlan, ele é sexto promotor de justiça de Araçatuba na área de infância e juventude, idoso e deficiente físico, né? Ele abordou questões aqui pertinentes, né? Questões muito importantes em relação às casas espíritas que dão assistência às pessoas necessitadas, principalmente crianças e adolescentes. E nós vamos ouvir então aqui as despedidas, né, do Dr. Joel Furlan. Eu gostaria de agradecer, foi um encontro muito proveitoso, acho que nós podemos trocar ideias, né? E eu, como sempre, em qualquer participação que eu faço, eu sempre aprendo mais do que passo, né? Então, como sempre acontece, mais uma vez eu mais aprendi e me surpreendi com o tipo de trabalho que são feito pelas pessoas aqui presentes. Obrigado. Nós que agradecemos a direção aqui da Aliança Espírita Varas da Videira, o José Silvio, né? O João Elias do Rego e Silva, e nós da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Araçatuba agradecemos, tá, a sua participação e a excelente explicação aqui ao público presente, que, como eu disse, foi o público-alvo dessa explanação sua, nessa palestra sensacional nesta noite aqui na Aliança Espírita Varas da Videira. Muito obrigado, tá? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes, Senhor, cairmos em tentações. Livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, é o poder, é a glória para todos sempre. Senhor Jesus, divino e amado Mestre, pela vossa misericórdia infinita, temos a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, nesta nossa casa de oração e serviço. E é com amor, Mestre, é com carinho, é com o propósito sincero de servir e de aprender, que aqui nos reunimos em Teu nome. Sabemos das nossas limitações, mas confiamos na vossa presença, pois nos prometestes que onde 2, 3 ou mais pessoas se reunissem em Teu nome, que lá estaria presente. E é com esta confiança, Mestre, que em Teu nome, em nome dos mentores espirituais encarregados desta nossa casa de oração e serviço, e em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, nós iniciamos a nossa reunião, esta palestra que vem para nos instruirmos no caminhar correto, dentro das leis civis e das leis de Deus, nosso Pai. Que assim seja, Senhor.
noite a todos. Queremos agradecer a presença de vocês, de grande importância. É um assunto que todos nós estamos vivendo, que é a infância, a juventude, o idoso, não é? E nós convidamos o Dr. Joel Furlan, que é promotor de justiça da infância, da adolescência, deficiente físico e do idoso. Tudo num só. E ele vai trazer para nós as informações, as leis, e já agradecemos a sua presença, que foi feito um convite e ele, prontidão, já aceitou estar aqui. E nós agradecemos muito pela participação como cidadão brasileiro e nos ajudando a trabalhar com essas crianças. Muito obrigado. Boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao convite, através da Marinês, com quem eu trabalho. Dizer que é uma honra e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade estar aqui, né? Porque os centros espíritas, de uma maneira geral, têm ótimos palestrantes. E o meu tema, o tema específico, ele é bem pequeno. Mas eu vou fazer uma introdução que é maior do que o próprio tema, porque essa introdução vai situar vocês o porquê dessas questões legais, e também, acredito eu, que vai mostrar o público que vocês atendem é muito parecido com o público que eu atendo, né? Como foi mencionado, as minhas áreas de atuação, além dessas, também tem direitos humanos como um todo, que inclui, por exemplo, moradores de rua. Então, assim, todas as demandas sociais, elas estão no meu cargo. E esse cargo, ele é muito difícil, mas ao mesmo tempo eu acho que é um privilégio trabalhar num cargo desse, porque enquanto a maioria dos senhores trabalham como voluntários, eu ganho muito bem para ajudar as pessoas. Então, o resumo do meu cargo é esse. Quando eu fico um pouco irritado por conta de algumas situações, por conta de algumas demandas, aí eu paro para pensar um pouquinho e falo, não, você está ganhando para ajudar. Então, além de ser um privilégio tentar resolver o problema dos outros, você está ganhando e muito bem. Eu vou começar com uma fala que eu fiz, uma parte lá numa outra casa, especificamente sobre a família, né? E também, porque lá nesse centro, numa reunião que eu tive com os coordenadores, eu percebi que a expectativa por parte desse centro e daquelas pessoas era de tentar fazer um trabalho gigantesco. E aí eu pontuei para eles, na verdade, que vocês não poderiam ultrapassar algumas questões que estão ligadas, por exemplo, aos serviços existentes no município. Que ainda que a gente queira resolver muita coisa, se a gente der um passo maior, você vai se sobrepor a um serviço muitas vezes já existente, sem prejuízo da questão religiosa, mas o trabalho social ele tem que estar normalmente em consonância com os outros serviços existentes. Então, para começar, vou passar algumas figuras aqui, que eu tenho certeza que a maioria de vocês já viu, né? Já presenciou, que são imagens dessa família antiga, né? Como que era essa família antiga? Quais as características básicas dessa família antiga? Primeiro, pai provedor, numerosa, rural, mãe dedicada e normalmente exclusivamente ao cuidado dos filhos. Os filhos estavam normalmente sob o domínio ou sob a orientação dos pais, até por conta da estrutura dessa família, né? E ela era extremamente numerosa, porque não se pensava em planejamento familiar, né? Não tinha televisão.
Só que essa família, ela tinha umas características muito interessantes. E eu presenciei, eu morei muito tempo no sítio, e mesmo depois que eu comecei a morar na cidade, eu tinha um tio que morava no sítio e era basicamente assim a casa dele. E o que era interessante? Às vezes eu ia passar final de semana na casa deles, não tinha energia elétrica. Então, jantava muito cedo. Como se jantava? Todo mundo juntos, reunidos na mesa. Terminado o jantar, pegava as lamparinas e ia para o terreirão, que era normalmente onde se secava café, milho, enfim. E ali ficava conversando. Então isso era muito importante para a estrutura e para a manutenção dessa família, né? Porque os membros eram muito ligados, muito integrados, muito unidos. E ela funcionava muito bem. A partir de um determinado momento, essa família, ainda rural, ela começou a se modificar um pouco. Surgiu a energia elétrica. Com a energia elétrica surgiu a televisão. E antes dessa televisão, o que é que existia? Além do rádio, altarzinho para aquelas famílias que o Brasil é basicamente um país católico, tinha um altarzinho com uma santinha lá, né? Já houve a primeira modificação nessa família, né? Provavelmente eles deixaram de ir para o terreirão para assistir a televisão. Provavelmente eles começaram também a diminuir a quantidade de refeição que eles faziam juntos. Nossa família começou a se alterar. Como que é a família de hoje? Com isso aqui, a principal mudança dessa família foi a saída da zona rural para as cidades. Qual foi o grande impacto que aconteceu nessa família brasileira? Primeiro, acabou a conversa, né? Segundo lugar, a mulher que era a cuidadora dos filhos e que o homem que era somente o provedor, a mulher passou a ter uma dupla função. Não que o homem tenha assumido a parte dele, o homem continuou fazendo o que ele sempre fez, quando faz, né? Que é a provisão. Porém, a mulher, além de cuidar dos filhos, estou dizendo a grande maioria das famílias, a mulher, além de cuidar dos filhos, ela passou a ter que ajudar na renda dessa família. O que aconteceu com os filhos dela por conta disso? Pelo menos em grande parte. Ficaram sozinhos, ou então passaram a depender de terceiros e também do município. E talvez o cerne da nossa discussão hoje seja exatamente isso aqui. Aquela família rural lá, ela era independente. Ela não dependia do serviço público de uma maneira geral. Ela se cuidava, ela se bastava, mesmo que de maneira humilde, pobre, aquelas colônias, mas eles se cuidavam, eles se bastavam. A partir do momento que houve essa migração para a cidade, essas famílias passaram a depender muito do poder público, depender dos municípios. Por razões óbvias, essa mulher teve que sair, o marido muitas vezes acostumado com essa sociedade machista, ele acaba não fazendo aquilo que ele poderia fazer também em auxílio à mulher. Então sobrecarregou a mulher e ao mesmo tempo essa família deu uma desestruturada nesse sentido. E até as vozinhas agora estão conectadas na internet, né? Claro que esse avanço ou retrocesso, ou seja lá o que for, essa mudança na sociedade, teve aspectos positivos também, né? Não é só negativo. Muito mais informação, muito mais acesso a aquelas condições que deem uma vida mais tranquila, como por exemplo, uma água, a própria energia elétrica, o sistema de uma maneira geral de tecnologia traz benefícios, não só malefícios. Porém,
houve esses problemas. E da mesma forma que a família sofreu alteração, e foi uma alteração muito grande, nós também temos agora diversas formas de família, como vocês devem perceber nos atendimentos que vocês fazem no centro. Não é mais aquela família única, exclusiva, pai, mãe, filho. Isso se modificou muito, na verdade. Essa família tradicional, hoje, ela é exceção no público que faz parte do meu trabalho e provavelmente que faz parte do trabalho de vocês. Essa família, ela passou a ser exceção. Nós temos agora as famílias de uma pessoa só, famílias de 2 homens, de 2 mulheres. Essa é a configuração atual da família brasileira. E essa configuração atual, ela é amparada na Constituição do Brasil. Então, assim, ainda que você não concorde, ainda que você não goste, ainda que você não aceite, não adianta, né? Em tese, não é um problema seu. O Estado brasileiro, a lei brasileira, garante todos os direitos a essas famílias. Então, não se trata de uma questão de concordar ou de não concordar. É de constatar uma realidade, que essa realidade tem que ser enfrentada, convivida da melhor maneira possível. Evidentemente que se a gente separar a questão religiosa da questão legal, aí a gente tem uma situação diferente. Então, por exemplo, o Estado brasileiro, nenhum órgão público pode colocar nenhum tipo de empecilho a nenhuma dessas configurações de família. Evidentemente que se o centro, na sua doutrina, ou se a Igreja Católica, se a Igreja Evangélica ou qualquer denominação religiosa não quiser isso no meio deles, aí é um problema deles no âmbito religioso. Não pode ser na prestação de serviço que essa entidade vai prestar, porque a partir daí ela é um ente público, ou pelo menos equiparada a um ente público, e ela tem que obedecer a essas regras aí. E quais os reflexos que isso tem na vida das crianças? Inúmeros, né? Já imaginaram as situações que acontecem nas escolas, enfim, principalmente quem é professor sabe o tipo de situação que envolve escola, dia de pai, dia de mãe, comemoração, enfim. Se isso não for enfrentado, se isso não for entendido, os problemas existentes para essas crianças, que normalmente já não são poucos, eles vão piorar ainda mais se nós não tivermos compreensão daquela situação. E principalmente porque, como eu disse, é um direito, é uma questão legal assegurada na Constituição brasileira. Agora, saindo da família e indo para a escola, e a gente vai ver uma situação parecida, mas com muita diferença. Como que era a escola antiga? Lembram, né? O que acontecia quando o diretor entrava na sala de aula? Todo mundo levantava. Muito bem, isso é verdade. Mas agora eu pergunto para vocês o seguinte: eles levantavam por medo ou por respeito? Será? Vamos pensar um pouquinho. Respeito ou medo? Os dois. Isso é polêmico. Porque mesmo aquela família rural lá que eu mencionei, aquela família antiga, os filhos também respeitavam o pai, mas eles morriam de medo dos pais. Vamos ser honestos, né? Então, assim, essa situação de hoje não dá mais. Porque o filho não vai ter medo do pai. O filho não vai ter medo do professor. O filho não vai ter medo do diretor de escola. E qual foi o nosso problema? Nós fomos criados, inclusive eu, nessa escola antiga e nessa família antiga. E nós tentamos passar para os nossos filhos ou para as pessoas que estão sob a nossa administração ou sob a nossa responsabilidade, aquela educação que nós recebemos. E aí vai surgir o conflito. Por que vai surgir o conflito? Porque esse filho ou esse aluno não vai ter medo de você. Ele pode ter respeito. E respeito a gente só consegue com ações, com atitudes, e não com imposição e com determinação.
Então, o grande problema, no meu ponto de vista de hoje, um dos grandes problemas, não só da educação, mas também da família, é que essa mudança toda, essa quantidade de informação que nós obtivemos, fez com que nós não tivéssemos mais medo. E isso, num certo sentido, é bom. Não é bacana você conviver com medo ou fazer alguma coisa por medo. Claro que o medo faz parte da vida das pessoas e ele serve para ajudar determinadas atitudes, para você não tomar isso, essa ou aquela atitude. Mas você conseguir alguma coisa por medo, não é bacana. E hoje em dia não vai mais conseguir isso. A escola atual, se vocês perceberem, ela está muito parecida com a escola antiga. Você é professor, sabe disso. Quem é professor aqui sabe disso. Digo nas estruturas. E uma vez um ditadozinho ou uma história que me disseram da seguinte forma: se você pegar um médico que morreu há 100 anos, e se você pegar um professor que morreu há 100 anos, e se eles pudessem chegar hoje, um médico num centro cirúrgico, ou um professor numa sala de aula, o professor não teria problema nenhum. O médico não ia saber o que fazer. E isso me pareceu muito impactante e verdadeiro, porque a escola parou no tempo. Estou mentindo? Percebam a evolução que nós tivemos na área médica. Vamos comparar com a educação. Mesma situação. E aí eu fico me perguntando, quando eu tenho encontro com diretores todos os meses, se eu daria conta hoje como aluno de ficar 4 horas sentado numa sala de aula assistindo a aula atual, que provavelmente ela não diverge muito da aula que eu tive no passado. Não deve ser muito fácil, vamos concordar com isso. Nós, hoje em dia, o ser humano não consegue mais ficar muito tempo em determinada coisa. Tudo é muito rápido, tudo é muito dinâmico. Então, e acho que a maior dificuldade, no meu ponto de vista, na educação, é justamente essa não modificação que teve nesse período. O que a gente tem, os grandes desafios que a gente tem hoje? Né? Inclusive vocês que lidam com esse público, com essas crianças, né? Esse desafio entre esse novo e antigo, entre essa família antiga, essa família nova, essa escola nova e antiga, mas que na verdade é a mesma escola, né? Esse aluno antigo, esse aluno novo, aquele professor que recebeu aquela mesma formação, e como é que esse professor vai lidar com isso? Se o Estado muitas vezes não dá a esse professor não só condições de mudar a sua aula, mas também não dá tecnologia muitas vezes suficiente para que esse aluno se interesse mais pela aula ou aproveite a tecnologia em favor dessa aula. A gente sabe que no Brasil inteiro tem várias iniciativas de professores se valendo do celular, que é um mecanismo que é inseparável de todo mundo praticamente, para usar em sala de aula. Muito bem. Caminhando para o nosso tema, né? Essa família antiga dava conta sozinha na zona rural. Essa família nova depende do poder público. O poder público teve que estabelecer algumas regras para isso. Daí surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para que serve o Estatuto da Criança e do Adolescente? Qual é a principal razão do Estatuto da Criança e do Adolescente? Justamente suprir essa falha existente na sociedade em relação à criança e adolescente. Um dos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente, talvez o principal, se chama proteção integral. Não vamos confundir proteção integral com passar a mão na cabeça de criança e de adolescente. A proteção integral, eu traduziria da seguinte forma: vamos imaginar que a criança seja uma planta. É esse o objetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então vamos imaginar que a criança seja uma planta. Se eu vou plantar uma árvore, ou uma flor, ou o que seja, primeiro eu vou escolher um lugar adequado, né? A terra adequada, vou adubar, vou cuidar, vou irrigar, muitas vezes podar, cortar onde tem que cortar. Se a árvore está entortando, você coloca uma estaca para ela seguir reta. Se a gente fizer isso, o que vai acontecer com a nossa planta? Ela vai dar frutos.
bons frutos. Se a gente não fizer isso, o que vai acontecer? Esse mamão vai apodrecer, ou ele vai cair, ou vai dar broca. Com a criança e com o adolescente é a mesma coisa. Se a família, se o Estado proteger com essa finalidade a criança e o adolescente, ela vai seguir um caminho reto e vai ser um adulto produtivo, um adulto sem problemas no meio social. Quando isso não acontece, essa criança vai ter problema. E para isso, e é bom que vocês entendam, na questão dos projetos do centro, estou ficando parado aqui por conta da filmagem, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão e vir falar no microfone para poder gravar. Por conta disso, o Estado brasileiro teve que criar um sistema de garantia de direitos na área da criança e adolescente. Eu deixei esse material gravado, depois vocês podem acessar. Basicamente, são diversos órgãos. Se vocês observarem esse desenho, ele é uma locomotiva, né? Cada rodinha dessa é uma engrenagem. E cada engrenagem é um órgão público. O órgão central aqui é o Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Em volta dele você tem várias secretarias, Ministério Público, Poder Judiciário, Conselho Tutelar, CREAS, CRAS, os programas, os projetos, e aí vai. Por exemplo, se na cidade não tiver um conselho municipal que funcione, ele vai travar essa engrenagem e essa máquina não vai andar. Se qualquer dos parceiros existentes no poder público não funcionar direito, essa engrenagem vai parar. Para essa engrenagem funcionar, ela precisa de recursos públicos, que é a energia dessa máquina. Precisa de proposta de orçamento público, votado pelos vereadores, aprovado pelo prefeito. Aí, como eu disse, todos esses órgãos precisam conversar, precisam se reunir, precisa ter um fluxograma de atendimento, para onde vai, o que faz cada um deles, se conhecer. Se nós fizermos isso, a gente vai conseguir o resultado final, que é a proteção integral dessa criança e adolescente. Então, de uma maneira muito resumida, o Estatuto prevê todos esses mecanismos aqui para conseguir essa proteção integral, que nada mais é que essa criança ou que esse adolescente produza frutos, seja um adulto bom, sem problemas pessoais e na sociedade. Quando a gente não consegue fazer isso, eu vou passar para vocês uma das consequências que nós estamos vivendo hoje em Araçatuba. Eu fiz um levantamento de todos os adolescentes apreendidos em flagrantes durante um ano. Aqueles que são apresentados para mim. Claro que tem final de semana que aí não é comigo. São outros promotores. Mas os que foram ouvidos por mim durante um ano. Aqueles presos em flagrante, né? Na verdade, o termo correto é apreendido em flagrante. Foram 138 de agosto de 2015 a julho de 2016. Daqui uns dias eu vou fechar o número do ano passado, e esse número é muito maior do que isso aqui, já quase dobrou. Aí eu faço algumas perguntas para esses adolescentes. Eu pergunto, por exemplo, idade, se ele usa droga, se ele estuda, né, se ele trabalha, onde ele mora, com quem ele mora, onde foi o fato, várias perguntas. E aí eu fiz uns gráficos dessas respostas. Primeiro, a média desse adolescente é 17 anos. Então, está entre 16 e 17 anos. 38% 17 anos, 29% 16 anos. E aqui tem uma falha do próprio poder público. Se vocês observarem, e aí vai uma dica para os centros, de uma maneira geral. De 14 a 18, a gente não tem quase nada de projeto envolvendo essa faixa etária. Quase nada. E é essa faixa etária aí que ele começa, que explode o problema no adolescente. Então, existe um vazio aí nessa área. Esses números eu apresentei para os candidatos a prefeito ano passado, antes da eleição. Eles viram isso, ficaram impressionados com esse número e disseram que vão fazer, quer dizer, agora o prefeito atual falou que vai fazer alguma coisa nesse sentido. Como? Sim, mas então, por exemplo, no sítio escola. O CAICA, por exemplo, só atende até 14.
Então, assim, tudo eles limitam, de 14 a 18 não tem nada. Então, nós estamos praticando uma violência contra esses adolescentes também. Porque nós não estamos dando o serviço necessário que eles deveriam ter. Eu não sei se tivesse, se resolveria. O problema é que não tem, e isso então o número está mostrando alguma coisa. Então, a gente tem que olhar para esses números. Eu faço uma pergunta para eles se eles usam droga. Pergunta espontânea: você usa droga? A maioria, somente 25% diz que não usa. Então 75% diz. E a resposta deles é: você usa droga? Não, só maconha. E esse é um problema sério, por quê? Porque a gente está fazendo de conta que a maconha é proibida. Esses meninos já descriminalizaram a maconha. E o Estado precisa entender como é que eu vou lidar com isso. Você tem que enfrentar uma realidade. Para esses adolescentes, a maconha não é droga. E quem vai colocar isso na cabeça deles? Eles já descriminalizaram isso. Então, essa é mais uma dificuldade de enfrentamento disso. A maioria está fora da escola. Então, é sempre a mesma coisa, se vocês forem perceber. Baixo nível de ensino. Não trabalha. Muitos por conta da idade, mas muito também porque não tem condições, porque está fora da escola, está usando droga. Onde eles moram? Mais uma violência. O que os municípios fazem com essas famílias? Empurram, empurram e empurram. Eles querem quanto mais longe, melhor. Só que depois nós vamos colher o fruto disso. Eles moram. Se você pegar um mapa de Araçatuba e pintar de vermelho onde eles moram, você pode ter certeza que vai ter um círculo assim, ó, salvo exceções. Então a política habitacional tem que ser revista, tem que ser modificada. Não dá para você fazer qualquer tipo de loteamento só para favorecer esse ou aquele loteador. A gente tem que pensar na cidade como um todo. E a família desse adolescente, quem é? Olha isso aqui. Somente 19% mora com pais e irmãos. Que significa que 81% mora em outro tipo de família. Ou com a mãe, ou com o pai, ou com a avó, ou com o tio, ou com... enfim. E isso aqui, ó, na área dos projetos que vocês têm no centro, é uma omissão que a gente tem. Escola de pais, formação para esses alunos, isso é uma falta que nós temos aqui. Isso aqui quer dizer muita coisa, né? Então esse menino, ele está fora da escola, usa droga, mora em uma família não tradicional, na periferia, então ele está em alto risco social. E onde que esse ato foi praticado? Normalmente, também na periferia, e vocês vão entender o porquê disso no próximo slide, que é esse aqui. Qual é o ato mais praticado aqui em Araçatuba? Tráfico de drogas. Então, vocês veem, 77%, esse adolescente de Araçatuba infrator, ao contrário do que a sociedade e a imprensa prega, não é violento. Não é violento. Olha aqui, ó, os atos habitacionais violentos. 1%, 5%, 3%. Não é violento. Esse adolescente aqui, ele é mais uma vítima dessa situação toda que ele está vivendo. E a sociedade, e principalmente a imprensa de uma maneira geral, quando acontece um ato violento praticado por um adolescente, parece que só aquilo que existe. Quando na verdade isso não é real. Esses números aqui estão mostrando isso. Então nós estamos, na verdade, agindo de maneira equivocada, no meu ponto de vista, com esses adolescentes. Claro que pode ter... não dá para justificar nenhum ato infracional, mas a gente pode compreender por que esses atos estão acontecendo. E aqui vem o tema principal, né? Eu fiz toda essa introdução para vocês entenderem de que forma vocês podem ajudar o município como entidade de atendimento. Então nós vamos ter que separar aqui duas questões, né? A primeira, o centro religioso, a parte educacional, religiosa do centro. Esse não vai fazer parte aqui desse projeto.
Por quê? Porque o Estado brasileiro é laico e ele não pode bancar nenhum atendimento religioso. Cada religião tem que cuidar da sua manutenção. Tem aquelas isenções e tal, mas não dá para misturar religião com poder público. Isso é claro, é legal, não pode. Então, nós vamos ter que mencionar aqui, ó, o que é entidade de atendimento? Qualquer órgão, público ou privado, que atenda criança e adolescente, pode ser considerado uma entidade de atendimento. E essas entidades de atendimento, elas estão previstas aqui no artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos dois tipos aí de entidades, se a gente for dividir. Aquelas que fazem planejamento e execução de programas de proteção e aquelas que fazem socioeducativos. O que seria isso? Os programas de proteção, toda naquela linha que eu mencionei, da família, do adolescente, qualquer programa de reforço familiar, enfim, mas com esse aspecto geral e não só o religioso, senão não pode. E os socioeducativos são aquelas entidades que cuidam de fiscalizar e dar cumprimento às medidas socioeducativas dos adolescentes. Então, me parece que o centro e todas as outras entidades não governamentais se enquadrariam aqui. Dentro disso aqui, no artigo 101 do Estatuto, tem várias medidas que o juiz pode aplicar. Então, por que a gente precisa do registro da entidade? Se a entidade não é registrada, eu, como promotor, não vou saber que ela existe e eu não vou saber que eu posso encaminhar um adolescente para tal projeto, porque ela não existe. Porque o centro fica normalmente no seu meio, cada um cuidando do seu, mas ele esquece que ele vive num município, num grupo, e que esse grupo, evidentemente, precisa conhecer, precisa saber. Evidentemente que se você tem um projeto, você pode ou não receber dinheiro. Vai ser opção da entidade. Tem várias entidades que têm projeto sem receber dinheiro público. Mas mesmo assim elas são registradas no Condica. Por quê? Porque você não pode ficar cuidando de criança e adolescente só com boa vontade, só com amor. É importante? É importante, mas precisa de regra, precisa de fiscalização, porque ninguém vai desconfiar do trabalho que é feito. Mas tem muitas entidades que têm pessoas más, têm pessoas ruins e que fazem um trabalho pior do que se não tivesse aquele trabalho. Então, nós já tivemos aqui em Araçatuba uma entidade muito bem intencionada que cuidava de drogadição. Eu entrei com uma ação, ela foi fechada. Por que ela foi fechada? Porque não tinha condições de continuar daquele jeito. Era só religioso, não tinha metodologia, os registros eram errados. Não dá para cuidar de criança, adolescente, de filho dos outros de maneira amadora, tem que ser profissional. Por isso que a lei exige isso. Então vem, essas entidades, como eu falei, e me parece que o centro se enquadraria nisso, orientação e apoio sociofamiliar. Então, dentro desse inciso 1 do artigo 90, qualquer projeto que vocês fizessem nessa linha de raciocínio aqui. Depois tem apoio socioeducativo em meio aberto, aí vem o cumprimento de medida, que eu falei que normalmente é o CREAS que faz. Prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida. Acolhimento institucional é o que o Lar Caminho de Nazaré faz. É uma entidade não governamental que tem um serviço de acolhimento institucional. Conhece o Lar Caminho de Nazaré, né? Também é um centro espírita, porém, ele é uma entidade não governamental que presta serviço de acolhimento e recebe verba pública para isso. Aí que são as medidas que os adolescentes recebem que vocês não se enquadrariam, salvo se quiserem passar a fiscalizar a medida de cumprimento de adolescente. Mas me parece que a área mais vazia e que mais depende e que mais se enquadra nos centros seja esse inciso 1. E aqui tem uma gama de projetos que pode ser feito nessa área. Até a Fundação Casa entra aqui, ó. E aqui. É uma entidade de atendimento governamental que presta serviço em internação. Então, vocês seriam uma entidade não governamental que presta serviço nessa linha aqui. Muito bem. Onde que está a questão legal do registro? Está aqui, ó. As entidades governamentais e não governamentais deverão proceder à inscrição de seus programas, especificando os regimes de atendimento.
que é aquele que eu mencionei no artigo anterior, na forma definida neste artigo, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual manterá registro das inscrições e de suas alterações, do que fará comunicação ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária. Por que ele vai comunicar? Como eu falei, se o Conselho Tutelar sabe que vocês têm um projeto X, ele está atendendo uma criança da área que vocês atendem, então ele fala, olha, vai saber se tem vaga, evidentemente, se não tem vaga, quais as regras para entrar, aí o próprio Conselho encaminha para vocês. Se o Conselho, se vocês não registram o projeto, então o trabalho fica sendo vosso, fechado, interno, e ninguém sabe. Então essa é a grande diferença. Não precisem ter medo de registrar um projeto, de falar, mas agora vai interferir no centro. Não. O projeto é uma coisa, o centro é outra. O projeto tem as suas regras, suas condições, e se quiser tem dinheiro. Se não quiser, não precisa. Mas o registro, ele é fundamental por conta disso. Para a gente saber o que tem na cidade. Para vocês conhecerem todas os atores da rede de Araçatuba. E se a gente tiver tempo, não sei se vai dar, vocês têm que saber quantos CRAS tem em Araçatuba, onde ficam esses CRAS, o que o CRAS faz, o que o CREAS faz, quais as entidades que tem na área de saúde que lida com criança e adolescente, com a mulher, enfim. Vocês precisam fazer parte daquela locomotiva para sair da casinha, assim, no sentido de, olha, vamos dar um passo além para a gente se integrar ao município. No passado, a gente não precisava disso, lembram-se? Só que hoje a gente precisa. Então, se no passado, esse centro, que eu confesso que eu não sei quantos anos tem, tinha uma realidade diferente, a nossa realidade de hoje, ela exige um pouco mais. Questão financeira, se alguém tiver dúvida, aqui ó. Os recursos destinados à implementação e manutenção dos programas relacionados à rede serão previstos nas dotações orçamentárias dos órgãos públicos encarregados das áreas de educação, saúde, assistência social, dentre outros. Então, o seu projeto pode se enquadrar em qualquer uma dessas áreas aqui, naquela linha de estrutura que eu mencionei. E o adolescente preconizado, aqui é o que cuida, é o artigo central da Constituição. Se vocês não quiserem projeto, dinheiro não tem necessidade. Mas eu sei que, por exemplo, no projeto que tem um educador físico, você tem uma secretária, você tem um funcionário, porque tem que ter registro, tem que ter controle, isso custa, isso dá trabalho. Então é possível você colocar e é possível você receber dinheiro. Como é que era recebido dinheiro até o ano passado? Você apresentava um projeto, colocava os custos desse projeto, objetivo, forma, fundamento, enfim. E o próprio Condica, se aprovado o projeto, destinava esse valor para você, normalmente era um valor anual. A partir desse ano isso foi modificado. Então a gente está aprendendo ainda e ainda não estamos regulares nesse sentido. Como é que funciona a partir de hoje, desse ano? Ouviram uma lei de chamamento público? Então, o dinheiro que é aplicado nesses projetos normalmente vem do Fundo da Infância, que a gente faz doação via imposto de renda ou o próprio município emprega. Quando esse dinheiro entra no fundo, ele passa a ser um dinheiro público. Como ele é um dinheiro público, ele tem que obedecer agora as mesmas regras do restante do dinheiro público, que é licitação ou chamamento público. Então, vai ser mais ou menos assim. A entidade, se quiser, primeiro, regulariza o seu programa, o seu projeto, registra. Em determinado momento do ano, vai sair um chamamento público do Condica. Vai sair editais na cidade, publicado no jornal. Olha, vai ter um projeto assim, assim, assim. 15 dias para inscrição. Se a entidade aqui se enquadrar naquele projeto, ela pode se inscrever e, se uma vez aprovada, ela vai receber o dinheiro. Então, não é mais como era antigamente, e isso ainda é muito novo. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: registra, tenha um programa bem feito, bem elaborado. Se for querer receber dinheiro, coloca os custos. E se sair o edital que se enquadre no perfil da entidade, vocês podem ir lá e se cadastrar no edital e receber o dinheiro. Vou dar um exemplo. Vai sair um edital de acolhimento de criança. Aqui em Araçatuba, a única entidade até hoje que eu sei que faz é o Nazaré. Provavelmente ele vai se inscrever e vai apresentar o projeto dele, aí vai receber o dinheiro. Se surgir outra entidade, essa entidade também vai ter o direito de concorrer.
Mas se for só uma delas só vai levar. Nada impede de que, por exemplo, o lar deixe de ser uma entidade de acolhimento para que outra seja, se o projeto for mais amplo, for melhor que o existente. Aí, ó, esses programas, ó, eles são avaliados no conselho, no máximo a cada 2 anos. Então, essa revisão continua sendo feita pelo conselho. Alguém dos senhores é membro de algum conselho municipal? Não? Tá, mas do Condica? Tá. Tá aí uma área que vocês precisam entrar. Porque todo o dinheiro público hoje, todo projeto passa por conselhos. Depois, se vocês quiserem, numa outra oportunidade, eu venho fazer uma fala para vocês de conselhos. Vocês vão ver que interessante que é, quantos conselhos nós temos em Araçatuba, e a gente, além de não participar, não conhecer os conselhos, a gente não conhece nenhum conselheiro de tal área. Então, isso é um problema da nossa democracia ainda que não está funcionando direito. Mas eu posso voltar aqui numa outra ocasião falar só sobre conselhos. Eu tenho uma fala pronta dos conselhos. Aqui são os requisitos que eles vão avaliando desses projetos. Vou passar porque isso é chatinho, né? Então depois, se vocês quiserem, tá aqui no material. Aqui, ó. As entidades não governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária. É aquilo que eu falei. A rigor, nenhum projeto de nenhuma dessas entidades poderia estar funcionando. Claro que ninguém vai sair correndo atrás salvo se a gente receber denúncia de irregularidade, de maus tratos, mas de uma maneira geral, está tudo irregular, porque nenhuma tem registro. As hipóteses em que o Conselho vai negar registro, por exemplo, não oferece instalação física adequada, não apresenta plano de trabalho, está irregularmente constituída, por exemplo, essa entidade tem que ser CNPJ, tem que ter uma diretoria, tem que estar com toda a documentação em ordem, senão não tem condições de se inscrever. Tem em seu quadro pessoas idôneas. A gente sabe que grandes problemas que existem nas entidades é por conta, muitas vezes, das pessoas que fazem parte das entidades. E hoje a gente tem mecanismo legal para tirar essas pessoas ou até fechar a entidade. Não se adequar ou deixar de cumprir as resoluções e deliberações relativas à modalidade. Então, às vezes ela apresenta um projeto numa área e faz outra coisa. Então, ela desvirtua o plano original de trabalho. Esse registro tem validade de 4 anos e o Conselho pode reavaliar periodicamente esse registro. As entidades públicas ou privadas que abriguem ou recepcionem crianças e adolescentes, ainda que em caráter temporário, devem ter em seus quadros profissionais capacitados a reconhecer e reportar ao Conselho Tutelar suspeitas ou ocorrência de maus tratos. Imagine a quantidade de coisas que vocês já não viram nos atendimentos diários. E a rigor, vocês teriam que comunicar. E hoje a gente tem um mecanismo, evidentemente, se você não quiser se expor, né, às vezes a pessoa tem medo, tem o Disque 100, que é uma linha direta com Brasília, que caiu em Brasília, ele é repassado para o promotor e para os órgãos que fazem a fiscalização. Depois eu vou deixar meu e-mail também, qualquer situação que vocês tiverem, achar estranha, podem mandar para mim, eu não identifico e a partir daí eu tomo providências. Isso a gente sabe de maus tratos físico, abuso de autoridade, negligência, enfim, etc, etc. Ou melhor, abuso sexual. E essas entidades são fiscalizadas pelos órgãos do município. Então, claro que essa fiscalização, como eu disse, não é uma caça às bruxas. É uma fiscalização rotineira, porque principalmente se tiver dinheiro público, né? Se tiver dinheiro, obrigatoriamente você tem que prestar conta do que você fez. E se há irregularidade nessas entidades, que tipo de medida pode ser aplicada? Sem prejuízo de responsabilidade civil e criminal dos dirigentes. Claro, não é para colocar medo, mas, por exemplo, qualquer situação irregular que acontece dentro de uma entidade com uma criança, a entidade é responsabilizada. Por isso, mais um motivo para ter esse registro no Conselho. Pode haver advertência, suspensão total ou parcial dos repasses de verba, se ela receber, interdição, cassação do registro.
As pessoas jurídicas de direito público e as organizações não governamentais responderão pelos danos que seus agentes causarem às crianças e aos adolescentes, caracterizado o descumprimento dos princípios norteadores das atividades de proteção específica. Então, vamos imaginar que um professor, por exemplo, que o educador apronte alguma coisa com uma criança durante o projeto. Além dele responder, a própria entidade também vai responder, porque ela é responsável de eleger e de manter nos seus quadros pessoas idôneas, como foi mencionado no início. De maneira muito rápida e muito sucinta, é isso, porque essa parte é um pouco chata, né? Depois vocês vão ver que são uns 10, 12 artigos, eu deixei aqui, vocês podem ler. Mas de maneira muito resumida é isso. Vocês têm que definir o tipo de projeto que vocês vão fazer, onde é que ele se enquadra, qual vai ser a ação que você vai fazer, apresentar um plano de trabalho, as regras desse plano de trabalho, preferencialmente ter um regimento interno, condição de inscrição, frequência obrigatória ou não, quantas faltas pode ter nesse projeto, possibilidade de afastar essas crianças que não estejam cumprindo. E aí vocês podem entrar em conflito, porque falar, mas ela está, é o único lugar que ela vem, mas assim, a gente vai ter que separar o que é aquele projeto que você está fazendo do atendimento fraterno do centro, são coisas distintas. Ah não, mas ela precisa, tudo bem, ela precisa, mas ela não tem regra na casa dela. Se ela não aprender o mínimo de regra aqui no projeto que você está fazendo, provavelmente ela não vai ter uma outra chance de aprender essa regra. Então assim, pode comer? Pode comer. Mas vai participar do projeto? Vai, mas você não pode vir um dia, não vir o outro. Você não pode chegar na hora que você quer, você não pode sair antes. Tem que ter a regra, tem que ter. Porque como eu falei, nós esquecemos de aprender. Deixamos de fazer isso lá no passado, que a gente fazia muito bem. Então se o centro, ou se o projeto, melhor dizendo, não ensinar isso para elas, pode ser que ela acabe achando que na vida toda dela vai ser isso. Ela pode fazer o que ela quiser, da hora que ela quiser, da forma que ela quer, só porque ela é pobre, ou está numa situação de exclusão, ou está com fome. Não, mas eu quero. Não, mas... Entendeu? Então tem que ter o lado profissional do projeto, sem separar o lado fraterno do atendimento do centro. Acho que são coisas distintas e extremamente importantes. Para finalizar, e depois se vocês quiserem fazer qualquer tipo de pergunta, inclusive nas outras áreas, eu queria que vocês olhassem essa figura de maneira rápida. Muita gente já viu isso, mas é só para eu pontuar uma situação que nós estamos acostumados, né? Principalmente a mudanças, por exemplo. Esses projetos, esse programa, esse registro, pode gerar um desconforto em vocês, em parte da diretoria, principalmente nas pessoas que não querem ou têm medo de eventualmente serem fiscalizadas, enfim, ou... Por quê? Porque é uma mudança. A gente vai ter que... Tanto é que essa mudança é recente. Do ano passado, que eu falei que dava o dinheiro de uma forma, esse ano já mudou. Então é uma mudança. E essa mudança gera um desconforto. Porque a gente está apegado a uma visão só, a uma forma de agir que a gente está acostumado. Quem enxerga nessa foto uma mulher toda chique? Levanta a mão. Muito bem. Percebe que metade da sala está vendo uma mulher chique. Quem enxerga uma idosa ou uma bruxa, se for, dependendo da visão, levanta a mão. Perceberam? Então metade da sala está vendo uma mulher. Uma parte está vendo uma idosa ou uma bruxa, ou seja lá o que for, e algumas pessoas vendo duas figuras. Significa o quê? Que nem sempre o que a gente vê é fechado, é o que é. Pode ter um segundo aspecto, pode ter uma segunda opinião. Isso vale para qualquer mudança, né? Quem não enxergou a mulher ou quem não enxergou a idosa, tenta enxergar outra figura. Veja se consegue. Consegue ou não? Não consegue. Você vê como é difícil. A gente está falando de mudança Ó, imagine para você mudar uma forma de agir, por exemplo, no centro.
E na verdade não vou longe. Como que vocês dormem na posição na cama? De que lado? Vocês já tentaram trocar de lado? É difícil, né? Para quem não viu, ó, a mulher, para enxergar a mulher, a moça, ela tá de lado. Isso aqui é uma pena, isso aqui é o cabelo dela, isso aqui é o olho, isso aqui é o queixo, e isso aqui é um tipo um echarpe que ela tem. Então ela tá de lado, essa moça, né? Ela tá de lado. Cabelo, a pena, o echarpe, o queixo dela, isso aqui é o pescoço, isso aqui é um colarzinho, ó, e aqui é o colo dela. Agora, para enxergar a velha, aqui é o olho da bruxa, né? Você acha que ela está mais para aquelas figuras lendárias, né? Os dois olhos, o nariz bem grande, a boca e o queixo. E ela está de lado. Feito? Isso vale para as nossas mudanças de atitude. Devemos pensar no presente como um presente de possibilidades e não de limitações, para ampliar a nossa mente. E aqui, se vocês quiserem anotar o contato, qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem mandar para mim. Se alguém tiver alguma dúvida nessa ou em outra área, eu estou à disposição. Pois não. Independentemente de se pleitear verba ou não, toda entidade que tenha projeto com criança é obrigada a fazer a inscrição? O registro, ele é obrigado. Em qualquer situação, porque ela não diferencia isso, ó. Quando ela fala aqui, ó, as entidades não governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual comunicará o registro. Então ela não diferencia daquela que recebe e daquela que não recebe. O que ela quer dizer é o seguinte: o Estado vai tutelar o cuidado dessas crianças. Você pode cuidar, você deve preencher a lacuna existente no município, mas para você fazer isso você tem que ter o registro. Porque nós não sabemos quem vocês são, se vocês são pessoas idôneas, o que vocês estão fazendo com essas crianças, se o que está sendo feito é uma coisa boa ou não. Não estou dizendo a questão religiosa, estou dizendo a questão de projeto. Quem me garante, por exemplo, que uma entidade A, B, C ou D vai, por exemplo, dar orientação sexual para a criança num projeto X? Que tipo de tema eles vão lidar? Quem são essas pessoas que vão falar? Tem preparo, não tem preparo? Vai falar sobre droga, mas falar sobre droga é uma situação extremamente delicada e complexa. Quem é que vai falar? Que tipo de projeto vai ser? Por mais boa vontade que você tenha, de repente pode haver entidade que esteja falando coisa completamente contrária ao que preconiza a saúde, a educação, e aí a gente tem que intervir. Tem que intervir até eventualmente para fechar. Quando eu entrei com a ação para fechar a entidade que cuidava de droga, muita gente foi contra, porque acha, mas é uma entidade que está cuidando, mas não está cuidando da forma como tem que cuidar. Então é melhor não ter. É esse o objetivo do registro e esse é o objetivo do projeto. Não é nada mais além disso, não é dificultar o trabalho, é orientar para que esse trabalho venha somar a essa rede existente no município. Mais alguma coisa? Boa noite, doutor. Dentro das normas que o senhor citou, o senhor é a favor, na sua opinião, a favor da internação involuntária dos dependentes químicos, que é um problema gravíssimo em Araçatuba? A opinião sua, se o senhor é... Sobre a questão da internação compulsória, né? Que também está ocorrendo com um problema em São Paulo. Isso é muito complicado. Por quê? A área médica, ela diz o seguinte, se a gente for interpretar, quando a pessoa
está naquele grau extremo de droga, então ela não tem liberdade sobre si mesma, que foi o argumento usado em São Paulo para internar aquelas pessoas. A controvérsia foi, mas quem é que vai eleger quem são essas pessoas que não estão sob o domínio de si mesmo? Então, é uma linha muito tênue e muito perigosa também, a gente pode dar poder a uma pessoa de fazer coisas que depois não vai ser correto. Os médicos dizem o seguinte, aí eu vou pela área médica, somente se admite a internação compulsória quando a pessoa tem o surto, e essa internação é feita tão somente para cessar o surto, aplicar uma medicação, estabilizar, e a partir daí essa pessoa só vai ser internada se ela quiser. Hoje mesmo eu recebi uma mãe na minha sala e ela saiu meio indignada comigo, porque ela disse, ela queria que eu internasse o filho dela compulsoriamente. Porém, o filho nem morava com ela, morava com a avó. E o pai era separado. Então o que eu disse para ela foi o seguinte, eu falei, minha senhora, vamos por parte. A senhora percebe que o seu filho, com 16 anos, provavelmente está desenvolvendo algumas atitudes que foi fruto ou da senhora, ou do seu marido, ou do casal, e eu não vou culpar nem a senhora nem o seu marido. O seu filho, nesse momento, é mais uma vítima. E eu não tenho condições de resolver o seu problema com estalar de dedos, vamos internar ele compulsoriamente. Primeiro que não pode. A lei veda essa situação, o menino não está em crise, ele não quer fazer o tratamento ambulatorial que existe em Araçatuba. Eu não posso obrigar esse adolescente a fazer isso. O que eu propus para ela? Instaurar um procedimento, acionar os órgãos existentes do município e vamos tentar um convencimento desse adolescente. É possível que a rede convença ele. Se a rede não convencer, ele vai ter que tomar uma atitude num futuro próximo aí. Seja saindo disso, seja se afundando de vez ou praticando algum ato para ser preso. Porque os médicos dizem que não funciona a internação compulsória porque o tratamento não funciona. Mesmo na área médica há umas divergências. Então eu particularmente, eu seria favorável naquela situação extrema, que nem aquela moça, não sei se vocês viram na televisão, se debatendo, rolando. Ela está em surto total. Então essa moça tem que ser recolhida, tem que ser internada por 15 dias, lá o período mínimo, medicada, e a partir daí ela tem a opção. Olha, a partir de agora você tem a lucidez mínima para tomar uma decisão. Acho que o grande diferenciador é esse. O que é estar no momento de lucidez, ou pelo menos uma lucidez parcial para você determinar o que a pessoa quer. Porque o familiar pode, no surto, internar. Isso é lei. Se qualquer um que vocês conheçam surtar, pode acionar o SAMU pega, leva para o postinho medica e, se for o caso, leva para o hospital psiquiátrico. Mas só pelo período máximo de 15 ou 30 dias. Aí solta porque não pode, houve toda aquela modificação. Então, aí é que está. Nós temos que a nossa rede ainda não está completa. Desde que o Benedita Fernandes foi fechado, e aí eu digo o seguinte, as pessoas reclamaram do fechamento do Benedita. Alguém morreu desde o fechamento do Benedita por conta do fechamento? Vocês não acham que essas pessoas eram segregadas e largadas lá daquele jeito? Enfim, digo assim, a área psiquiátrica de uma maneira geral. Então eu acho que essa reforma foi importante nesse sentido, né? Essas pessoas têm voz, elas têm o direito de conviver. Claro que tem aquelas situações extremadas que de fato tem que ser excluída. E a nossa rede acabou está começando a ser montada. O CAPS-I foi inaugurado a semana passada, que é o infantil. CAPS-AD já existe, vai existir um CAPS-3, que vai ser 24 horas, então que vai ter aquelas internações. Tá. Só dessa rede, o que é o CAPS? CAPS é um centro de atendimento psicossocial. Então o Benedita Fernandes vai ser substituído, por essa rede aí. Não é vontade minha, nem do prefeito, nem de ninguém. Isso é uma decisão nacional. Não existe mais hospital psiquiátricos da forma do Benedita. Existe para essas internações provisórias e naquelas situações extremadas que aí tem alguns abrigos. Então tem vários centros. Tem CAPS-AD, que é álcool e droga, que é o que já funcionava anexo ao Benedita. CAPS-3, adulto,
que ele funciona 24 horas. Esse ainda não está funcionando. Mas vai haver leito de internação dessas pessoas. Então, as famílias vão ter acompanhamento. O CAPS-I, que é o infantil, começou a funcionar agora. Ainda sem internação, mas ele vai ter internação também para criança, que, acreditem vocês ou não, tem crianças com menos de 12 anos com surto de droga, que precisa ser internada. Então, vai existir num curto espaço de tempo. Quando essa rede psicossocial estiver funcionando, a gente talvez sinta menos a falta do Benedita Fernandes, né? Que fez um trabalho bom, mas que hoje não se sustenta mais aquele trabalho. O que eu percebo é o seguinte: é muito difícil para uma família ter uma pessoa com uso de droga ou com doença mental. Porém, essa pessoa tem uma família, né? E essa família tem que ter um amparo mínimo do poder público, com o corpo médico, com o corpo de enfermagem, com a internação quando precisa, mas ela é da família. Então, assim, não dá para você transferir. O que eu percebo é que as famílias faziam assim: fiquem com ele porque eu não quero ele. Eu entendo e é muito difícil. Só que, assim, hoje não vai mais se sustentar os hospitais psiquiátricos como eram antigamente, né? Vai ter que ter o apoio de outras formas, e aí a gente tem que cobrar o poder público nesse sentido. Em relação ao atendimento, eu percebi que o artigo 94, ele fala do atendimento às crianças em caráter temporário, né? E ele parece fora dessa seção do artigo 91. E o artigo 70 e... só um momentinho. 71, ele fala assim: a criança ou adolescente tem direito à informação, à cultura, ao lazer, ao esporte, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de atendimento e desenvolvimento. Esse você não tem aí. Na verdade, aqui ele está dizendo quais são os direitos dele. Então, muitas entidades, por exemplo, têm a questão do lazer. Ela não se enquadra aqui nesse artigo 91, pelo que a gente poderia... Ou algum projeto também relacionado a lazer poderia estar relacionado a um dos incisos do artigo 90. Outra coisa, os incisos 1 e 2 do artigo 90, no Estatuto ele não diz o que quer dizer isso. Por exemplo, o atendimento, a orientação sociofamiliar. Não tem um conceito, eu não encontrei esse conceito. Eu vi que alguns condicas se definem que é isso para ele. Eu encontrei um conceito, por exemplo, no Rio de Janeiro. O Condica do Rio de Janeiro identificou o inciso 2, o que é um apoio socioeducativo lá. Então eu fiquei na dúvida, isso é assim mesmo? A lei não definiu. E cada um define qual é o conceito que se relaciona àqueles incisos também? Eu percebi que você estudou a fundo, né? Eu não trouxe meu estatuto aqui para ver isso, mas a gente aí tem que fazer uma interpretação conjunta, e eu posso eventualmente me equivocar. Mas se você for no artigo 101 do estatuto, o 101 são as medidas que são aplicadas aos adolescentes, às crianças e adolescentes, e o 129, que são aplicados aos pais. 101, crianças e adolescentes. 129, aos pais. Qualquer uma daquelas medidas ali pode ser parte de um projeto que aí você teria que interpretar, na minha concepção, o 101 com o 129 mais essa entidade, entendeu? Porque assim, qualquer projeto que você for... por que eles indicam o registro? Vou te dar um exemplo. No caso dessa mãe, desse adolescente, vamos imaginar que ele pratica um ato infracional. Então o juiz vai aplicar uma medida socioeducativa para ele, que vai desde uma advertência até uma internação. Porém, o juiz também pode aplicar aos pais algumas medidas, mesmo nesses processos. Quais são essas medidas? Artigo 129, que tem encaminhamentos para programas, para projetos, uma série de programas e projetos. Quais esses programas? Aí é que eu mencionei que se enquadram naquele 94 lá. E se você for no 101, são todas as medidas de proteção aplicadas aos adolescentes e crianças com ou sem ato infracional. Então aí tem, por exemplo, artigo 101, se eu não me engano, inciso 1, orientação e apoio temporário, encaminhamento para
desintoxicação de drogas, enfim. É um conjunto, no meu ponto de vista, independente da área, qualquer um daqueles do 101, do 129, que for uma entidade, pode ser um projeto com base naquele inciso 1 que eu mencionei. Porque, de fato, a lei deixou isso meio em aberto. Ela ficou meio em aberto. Mas se a gente interpretar de uma maneira lógica, né, o seu projeto vai ter que ter uma ligação com ou o 101 ou o 129. Isso é meio novo nesse sentido, porque houve uma alteração da legislação, mas no meu ponto de vista é essa a interpretação que a gente tem que fazer. Porque quando eles falam em comunicar, por que vai comunicar ao juiz? Porque se eu sei que em determinado lugar tem um projeto X ou Y, eu falo, então aplica frequência obrigatória no projeto tal, com base no artigo 101, inciso tal. Porque aquela entidade já registrou o projeto dela. Essa é a finalidade do registro. Não é outra a não ser, não é ficar cobrando, nem pesquisando. É saber que tipo de serviço que é prestado e de que forma a gente pode encaminhar essas crianças e esses adolescentes. Sim. Exatamente. É que nem... O que o inciso... o projeto necessariamente vai exigir uma frequência mínima e obrigatória por determinado período. Senão, na verdade, ela não faria parte desse projeto. O que um dos incisos menciona é que fala que mesmo que temporariamente, teria que haver... exatamente. Exatamente. Mas, assim, independente isso foi uma coisa geral. Se depois surgir alguma... Se quiser, eu dou uma checada, você me manda o e-mail, eu dou uma estudada, porque eu vim para passar uma coisa mais genérica, mas a gente conversa sem problema nenhum. Pois não? Interessante nesse aspecto é que as entidades também estejam preparadas, apoiadas nos diagnósticos. Por exemplo, isso que o doutor colocou, né, esses mapas, essas pesquisas que são realizadas, elas nos ajudam também a conhecer melhor o nosso público. Aqui já nesse mapa já dá para que a gente possa ver aonde nós estamos localizados, né? Que tipo de problema nós temos. E, além disso, as visitas domiciliares, elas também podem nos ajudar muito, né? A nos aproximar, a criar vínculos. Porque uma das coisas que me chamou muita atenção na sua fala foi que na educação não dá mais para a gente ser amador. Não dá. Educação é uma coisa muito séria, não é? Nós trabalhamos com a educação do espírito. Nós sabemos que todos nós estamos aqui, não é, para realmente progredir, evoluir. Então, qual é o tipo de evolução que nós queremos, né? Seja física, espiritual? Então, baseado em pesquisas como essa, que o poder público vai nos trazendo, por isso que essa rede, ela é importante. Nós nos unirmos, e o doutor falou uma coisa muito importante, nós estamos vivendo esse período da democracia, mas nós participamos muito pouco, né? Essa pesquisa, então, conhecer, criar vínculos, né, é importante para que a gente possa se aproximar e até ter mais condições de avaliar o que a entidade também pode ou não fazer, e as famílias também, aquilo que a família vai buscar e aquilo que a entidade tem para oferecer. E o que eu acho importante também para vocês, eu não sei se talvez eu possa estar enganado, se vocês conhecem a rede, por exemplo, né? É importante que vocês conheçam a rede, por exemplo. O CREAS tem um levantamento estatístico gigantesco de todas as regiões. E é um levantamento que certamente eles podem fornecer para vocês na área de atuação, muito maior do que esse que eu fiz. Porque eles têm um levantamento quando o menino está cumprindo a medida. Então eles sabem quem são essas meninas. O CREAS tá. Esse é o CRAS. Então, assim, diferença de CREAS e CRAS. O CREAS é o Centro Regional de Atendimento Social. Normalmente o CREAS só tem um na cidade, que ele fica ali na Avenida do Estado. Qual que é a função principal do CREAS? Identificar e fortalecer situações de violência, de criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência. Então, por exemplo, tem uma notícia de maus tratos, tem uma notícia de abuso sexual, o CREAS entra para fortalecer essa família, fortalecer o vínculo dessa criança, fortalecer essa criança para que ela
saiba se proteger dessa violência e, se for o caso, encaminhar para atendimento. Ele não dá atendimento psicológico, ele dá orientação, fortalecimento e encaminha para a rede. O CRAS, nós temos 5 na cidade, em cada região. Um central, CRAS Etemp, CRAS Amorama, CRAS São José, CRAS... Enfim, são 5. Qual é a função do CRAS? Vulnerabilidade social. Então, o CRAS basicamente faz o que vocês fazem na área religiosa. O CRAS identifica as famílias de baixa renda, em vulnerabilidade, fortalece vínculo, fornece cesta básica, aqueles projetos de Bolsa Família, Bolsa Escola, Vê Frequência. Então, eles têm acesso a todas as famílias de baixa renda de Araçatuba e provavelmente todas as famílias que vocês atendem fazem parte de algum CRAS da cidade. Quando eu falei naquele centro que não adianta você querer substituir o CRAS, não vai adiantar. É legal que vocês, independente do projeto religioso, façam um projeto que acrescente aquilo que já existe no município. Talvez o resultado seja muito melhor. E talvez, e aí é uma ideia minha, vocês identificando essas situações, para isso vocês vão ter que conhecer a rede. Para conhecer a rede é legal se registrar, participar das reuniões, enfim, interagir. Fazendo isso, vocês conseguem fazer os encaminhamentos. Então tem uma família X, é legal encaminhar para o CREAS, é legal fazer uma denúncia no Disque 100 se eu não quiser aparecer, vamos encaminhar para o CRAS, porque lá o CRAS vai fazer a parte dele. Então vocês não têm que fazer o que o CRAS já faz. Vocês podem fazer o que o CRAS já faz, mas na parte religiosa. Mas na parte de projeto de atendimento, acho que não é legal isso, porque você vai estar fazendo... Às vezes a pessoa passa por 3, 4 projetos na cidade, tudo repetido. E aí ela não anda com as próprias pernas. Então isso é bacana de se ver também. Então, por aí. Mais alguma coisa? Oi. Eu acho que o que deixa em dúvida do artigo 91 que o Ronaldo falou é que, e que você citou o artigo 101 e 129, é que esse atendimento às crianças e adolescentes vai ficar restrito só a essas crianças que essas outras entidades como o CREAS, o CRAS, encaminhar para a instituição, não é isso, Ronaldo? Vai restringir muito, vai ficar muito apropriado. Então, porque aí dá a entender que vai ficar restrito só a essas crianças e não vai ser mais tão amplo. Sim. Que eles não atendem. Porque aí você vai suplantar, quer dizer, vai complementar o que eles já fizeram. Com relação a esse conceito, e também como está... Exatamente. É isso que eu acho bacana, porque... já tem, né? Para que você tem que fazer aquilo? Isso custa, né? Não é qualquer coisa. E com relação ao que você falou sobre os projetos, se tiver qualquer dificuldade, a gente pode eventualmente se reunir com o Condica para definir isso. O que é que eles entendam como isso? Porque não adianta eu falar isso, eles falam que é outra coisa. Salvo engano, não tem isso no regimento interno do Condica, nem na lei de criação. Eu não chequei isso. Eu acho que isso que tem no Rio de Janeiro, eu acho que não tem em Araçatuba. Mas isso é tranquilo, acho que não tem muita dificuldade para definir. Sim, e aí é tranquilo. Exatamente. Eu passo, já saiu isso na imprensa, mas o problema é o seguinte: vocês já pararam para abrir um jornal? Façam isso, amanhã, por exemplo. Quantas notícias boas vocês vão achar no jornal? Isso é um mal nosso, né, na verdade. O que vende, infelizmente, é a notícia ruim, é a tragédia. E quantas coisas boas acontecem no dia a dia? Eu apresentei esses números na ETEC, e uma professora, eu percebia que ela estava meio irritada quando eu falei isso, que esses meninos, na verdade, não eram o que se pintava, né? Eu disse para ela o seguinte:
para pensar agora quantas pessoas más a senhora conhece. Quantas pessoas a senhora acha que deveria, no seu entorno, que a senhora convive, ir para a cadeia, por exemplo? Pensa, não precisa falar. Agora pensa o contrário. Quantas pessoas boas existem? Quantas pessoas que você gosta, que você faz parte do convívio? O que é maior? Óbvio que são essas pessoas boas, que são as coisas boas que acontecem. Mas o que dá notícia, o que choca, o que chama atenção é o ruim, é o mal, é o difícil, enfim. Esse é o problema. Acho que foi com você, não foi? Exatamente. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Porque você ficou meio frustrada no dia, eu percebi. É. Exato. Exato. Separando. É porque tá gravando. Legal que você fale isso. Ainda bem que eu não falei mal, né? Não. Então, aí quando ele esteve lá com a gente, que a gente estava iniciando um trabalho lá nesse centro, então o Joel, ele esteve lá e nós conversamos com ele. E, a princípio, nós ficamos um pouco decepcionadas, porque a gente queria começar vários trabalhos, várias coisas, né? E aí a nossa proposta se baseou nisso mesmo, em conhecer os CRAS que existem em Araçatuba, os órgãos públicos, tudo. E até me deu uma lembrança que nós conseguimos trabalhar com o drogadito no sentido, juntamente com o CAPS. Então, nós fizemos um trabalho com a equipe do CAPS, juntamente, e nós conseguimos até fazer com que essa pessoa hoje ela está internada, mas por vontade própria dela, ela lutou para isso, e aí a gente faz um acompanhamento dessa família, juntamente com eles, para fazer isso. Acho assim, é só para ilustrar como dá para trabalhar. Né? E como dá para fazer é o que a Ivana falou, não um trabalho amador. Você vai unir forças com o que já existe e não vai ficar, isso foi legal, porque não vai ficar fazendo a mesma coisa. Então, hoje, se uma pessoa que está lá, ela recebe cesta básica, então você vai checar tudo isso e vai ver qual a necessidade dela, mas de você trabalhar em outra coisa, em outro tipo. Eu acho que é ilustrando o que você falou, que eu acho que tem tudo a ver. É isso. Pode ver aqui. Eu gostaria até de lançar... desculpa. Quer falar? Não, porque eu só quero fazer uma colocação em relação à atividade. Não tem que colocar, porque, na verdade, eu e a Gordinha vamos lançar, que vai ter que... Boa noite. A maior preocupação é que, em relação a instituições que desenvolvem projetos sociodesportivos, que se enquadra dentro socioeducativo, porque ele também se torna parte. O maior problema que se encontra hoje, e isso por experiência de eu ter coordenado o projeto Vem para a Rede, no São José, é a lacuna da formação inicial desse professor de educação física, que ele utiliza o esporte como fim. Na verdade, ele tem que utilizar como meio. E durante a formação acadêmica dele, ele jamais interviu ou vivenciou a sua prática, a sua docência dentro de um projeto social. Ele não consegue se enxergar, ele não dialoga. Então, as nossas práticas hoje na instituição, por já ter uma experiência de eu trabalhar com CRAS, não aqui no município de Araçatuba, mas na região em Turiúba, em outros municípios, é com que as nossas práticas dialoguem com as diretrizes do CRAS. De que forma que isso possa contemplar e somar no processo pedagógico que essa criança está vivenciando conosco. Então, o educador físico, ele trabalha nessa perspectiva do contexto social, juntamente com todas as outras diretrizes que a própria instituição tem
só como os órgãos maiores que determinam e validam aquela prática que é realizada. Então, só queria fazer essa colocação em relação ao profissional de educação física. Ele sai com uma formação muito precária, praticamente zero, na atuação no seu contexto social, né, da sua prática como agente transformador, e não só simplesmente como treinador ou recreacionista. O brincar faz parte, o lazer é fundamental, mas com um intuito pedagógico, né, com que a gente coloca a aplicabilidade, né, a intencionalidade daquela brincadeira, o que eu espero promover. Então, é só uma colocação que eu gostaria de contribuir com todos. Bom, o Renato tem nos ajudado, contribuído como educador físico, e eu chamei a Lourdinha aqui porque nós somos amigas de longa data, somos assistente social nós duas. Se tiver mais alguma assistente social aqui, só queria lembrar que quando o Renato fala do diálogo, veja bem, se nós, né, sabemos que o diálogo é fundamental em tudo, mas nós não temos essa prática, né? Então, eu gostaria de convidar, e eu chamei a Lourdinha já tem algum tempo, a Federação Espírita Brasileira, ela tem um programa, né, qualquer um pode entrar no site e buscar, sobre assistência social. E o programa da Federação está alinhado, né, à área da assistência social. Quando a gente fala hoje de emancipação, a maior preocupação do empoderamento das famílias, de emancipação, as casas espíritas estão baseadas naquilo que Allan Kardec já preconizava em relação à educação do espírito, que é essa educação, essa proteção integral, que o doutor Furlan falou, Joel falou, que as nossas casas, isso está preconizado naquilo que é a doutrina espírita, e eu estou falando isso de uma forma muito tranquila, porque estamos aqui numa casa espírita, convidamos, esse diálogo precisa existir. Então, o que nós precisamos fazer eu gostaria de lançar uma proposta, né? Já há um tempo que eu gostaria de me debruçar sobre essa questão da assistência social, da promoção social das casas espíritas, né? Para que nós pudéssemos avançar nesse manual que a Federação Espírita Brasileira tem e que é extenso e abarca tudo, infância, adolescência, idoso, e a partir daí, ao estudarmos esse manual, nós possamos avançar nesses diálogos com o CRAS, com a rede e, de fato, pertencermos a essa rede e dialogarmos muito mais, não só entre nós, das casas, mas com o município. E exercitarmos, de fato, essa cidadania. Nós que queremos tanto a democracia, se nós não aprendemos a exercitar, o que é que nós estamos deixando de legado? Então, a educação do espírito passa por esse processo educativo de dentro para fora. Então, a gente gostaria de lançar, agradecer muito, né, a presença, mas de lançar aqui esse trabalho de estudo do manual da assistência, da promoção social nas casas espíritas. Se vocês estiverem dispostos, nós iremos criar um dia, um horário, uma vez por mês, e a gente pode estar dialogando e avançando nesse trabalho. E chamando o doutor outras vezes para falar, por exemplo, dos conselhos. É isso. Você topa, Lourdinha? A Márcia estava aqui. A Márcia é outra assistente social que já foi. Na verdade, nesse sentido, eu queria fazer um convite para vocês, que é aberto, né? A gente se reúne todo mês, na última quarta-feira do mês, no Senai, das 2 às 5 da tarde. Toda a rede de Araçatuba. Basicamente educacional, mas tem mais de 100 pessoas, 150 pessoas. Todos os diretores das escolas municipais, estaduais, os órgãos do município, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, enfim. Por que a gente faz isso? Porque se a gente não se conhece, a rede não funciona. Esse trabalho já é de longa data, junto com a Vivi Tupi. A gente tem fluxogramas de atendimento, discussão de caso, apresentação de projetos, é bem bacana. Então, se vocês tiverem interesse, mandar alguém, algum representante, vai aprender muito bacana, inclusive, eventualmente, divulgar alguma coisa de vocês. E só para fechar aquela questão que você mencionou sobre aquela interpretação lá, sabe o que me ocorreu? Se não tem uma regra, se não tem uma sequência, não é nada, não é nenhum projeto, nem um programa, é um bando reunido. Então, assim, eu não sei se eu conseguiria enquadrar, assim, eu estou falando de uma maneira muito vulgar até, mas me parece que é um nada, porque eles vêm aqui, um dia come, um dia não come, um dia vai. Então, isso não é um projeto e também não é um programa. Aí talvez eu não conseguiria enquadrar
o que seja isso, né? Então, me parece que talvez o objetivo da lei é nesse sentido. Se você quer um programa, se você quer um projeto, tem que ter regra, tem que ter definição. Qual é o propósito? Exatamente. Exatamente. E aí não precisa registrar realmente. Se você não tem nada disso, então não é nenhum programa e nenhum projeto. Então, sim, exatamente. Não, mas aí ele foge, né? Mas a ideia da lei, ela é boa, né? Não é no sentido de prejudicar, é no sentido de ajudar, né? Essa a ideia. Maravilha. Feito? Meio cansativo, né? Essa parte aí mas enfim. Obrigado. Muito obrigado. Nós queremos agradecer imensamente ao Dr. Joel e fica um lembrete aqui, uma lembrança, aliás. Essa moça aqui é uma jornalista e participou da evangelização quando criança. E ela escreveu esse livro e nós estamos dando de presente para você, tá ok? Calma, Ivana. Nós queremos agradecer imensamente a sua participação, a sua colaboração. Deixamos de ser um pouquinho ignorantes. O ignorante é aquele que não conhece o assunto. Eu sou ignorante em medicina, mas se eu fizer medicina, eu não sou mais ignorante. Não é? Então nós deixamos de ser um pouquinho ignorantes nas leis que nós mesmos, através do voto democrático, né, nós elegemos as pessoas e são representantes da nossa vontade. Muitas vezes não ocorre aquilo que a gente quer, mas nós somos representados. E essas leis que foi apresentada, eu também não sabia. Tem muita coisa boa que nós podemos aproveitar. Quando Jesus veio ao mundo, ele falou, perguntaram a ele, deram uma moeda de quem seria se era justo pagar os impostos. E Jesus respondeu, me deu uma moeda e mostrou a lei de Deus e a lei do homem, que é a lei de César, né? Que nós somos aqui César, né? Nós estamos aqui encarnados. Então, nós podemos colocar a lei de Deus dentro da lei de César e exercitar. Agora, que Jesus falou? Fazer ao próximo tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito. Aqueles índices, aqueles mapas, nós podemos mudar aquilo? Podemos. Muito pouco, mas nós podemos. Se mudar um item daquele, uma porcentagem só, já é uma grande coisa. E o que é que nós estamos fazendo aqui neste mundo? Nós viemos para quê nesse mundo? Não foi para amar? Para compreender? Para ajudar? Para colaborar com aquilo ali? Hoje, todos nós que estamos aqui, vamos dizer que nós temos uma família equilibrada, não é? Cada um tem o seu problema, cada um tem a sua dificuldade, mas nós aqui todos somos família equilibrada. E aqueles? Minha esposa é professora. Todo dia ela vem com uma história que aconteceu dentro da sala de aula, ou na escola, ou em volta da escola, com drogas, com atitudes erradas, não só droga, mas outras atitudes, todo dia. Todo dia eu escuto pelo menos uma história. E isso me deixa muito triste. Aí ela fala assim, o que eu posso fazer? Ela pergunta para mim, o que nós podemos fazer? E eu fico de mão amarrada. Ela dá aula para 600 crianças no todo. Quem é professora sabe disso. É muito triste quando ela fala, Zé, tem uma criança de 12 anos passando droga. Não está usando droga, passando droga. Então, o que nós das casas espíritas, e as outras casas e as outras religiões também podem fazer? Não é só os espíritas, nós estamos aqui na casa espíritas, mas todas as religiões podem fazer. O que eu posso fazer? Não é o que nós podemos fazer, porque nós, quando a gente fala assim, nós dividimos a culpa, né? Mas o que eu posso fazer?
E nós agradecemos muito a sua presença, porque veio alertar e veio nos instruir. Veio nos instruir. Então hoje nós saímos aqui com a consciência que nós sabemos algumas coisas e que dá para fazer alguma coisa a mais. Então a casa, como ele diz, a mudança incomoda? Lógico que incomoda. Qual é a mudança que não incomoda? Incomoda o vizinho, que você está chegando com o caminhão, parou em frente à casa dele. Vai ter que descarregar. Ou quem mora em prédio tem horário para entrar e sair. Não incomoda isso? Não vira uma bagunça a nossa casa? Mas e depois de reorganizada? Como que é morar numa casa nova? Então muitas vezes vai causar, sim, turbulências, desacordos, de opiniões, diferenças. Ainda bem que nós somos diferentes. Senão estaríamos todos de cinza, não é igual os chineses, que não querem viver de cinza, mas são obrigados. Então nós podemos fazer algo, e é muito importante colocar em prática o que Jesus nos ensinou. Fazer ao próximo tudo aquilo que eu gostaria que fosse feito. Imagine se eu tivesse no índice daqueles lá de 40%, eu estivesse lá. E o órgão público, os órgãos públicos têm muitas coisas boas, é que nós não sabemos aproveitar. Meu muito obrigado. Que Deus nos abençoe, nos proteja e o plano espiritual nos incentive cada vez mais a ter pessoas assim, né, para vir nos ajudar. Nosso muito obrigado a todos, a presença de vocês. Fiquei muito feliz com todos vocês aqui. Que Deus abençoe a todos nós.